E girando os nossos assuntos, no discurso de abertura dos trabalhos do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes não citou nomes, mas criticou agentes públicos e autoridades que contribuíram para o vandalismo nos prédios dos três poderes em 8 de janeiro. De Brasília, a repórter Paula Lobão. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, iniciou o ano judiciário de 2023 dizendo que a democracia não é um caminho fácil, mas é o único, e chamou de desprezíveis os atos violentos de 8 de janeiro em Brasília. Por diversas vezes, o ministro falou que todos serão responsabilizados, não só quem destruiu, mas quem também financiou e incentivou a invasão aos prédios dos três poderes. Alguns extremistas, criminosos, verdadeiros terroristas contra a democracia, preferiram optar pelo ódio, pela violência, pela tentativa vexatória, desonrosa e covarde de tentativa de golpe e instalação de um Estado autoritário em total desrespeito à Constituição Federal. Sem citar nomes, o presidente do TSE não poupou críticas a agentes públicos e autoridades que, segundo ele, contribuíram para o vandalismo nos prédios dos três poderes. O comportamento ilegal e criminoso desses vândalos não se confunde com o direito de reunião ou livre manifestação de expressão e se reveste efetivamente de caráter terrorista, com a omissão, conivência e participação dolosa de autoridades públicas para propagar o descumprimento e desrespeito ao resultado das eleições gerais de 2022. Moraes destacou no discurso que as apurações da Polícia Federal e as mais de 500 denúncias feitas pelo Ministério Público Federal têm revelado a omissão de autoridades atuais e anteriores. Absolutamente nada pode justificar a existência, como ocorrera, de acampamentos cheios de criminosos, com armas inclusive, patrocinados por diversos financiadores e com a complacência de autoridades civis e militares, em total subversão ao necessário respeito à Constituição Federal. Alexandre de Moraes lembrou da fala da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, durante a sessão solene de reabertura do ano judiciário no STF, realizada também nesta quarta-feira. Ele disse que a ministra teve coragem e força diante dos atos violentos. Como salientou ministra Rosa Weber, é tempo de confiança no futuro e, principalmente, é tempo de respeito, defesa, fortalecimento e consagração da democracia. A democracia brasileira não será abalada, muito menos destruída por criminosos terroristas. A defesa da democracia e das instituições é inegociável. Muito mais do que um compromisso, essa defesa é a razão de existência da Justiça Eleitoral e desse Tribunal Superior Eleitoral. Quem também discursou na sessão de abertura do Judiciário no TSE foi o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, que seguiu na mesma linha de defesa à democracia feita por Moraes. O Ministério Público Eleitoral, senhor presidente, prossegue firme com a Justiça Eleitoral no esforço ingente a que compele a sua vocação constitucional de assegurar que a vontade verdadeiramente livre dos cidadãos seja respeitada no compasso das regras civilizatórias de formulação e definição das deliberações essenciais ao bem comum do país. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Alberto Simonetti, lembrou que sem o devido processo legal não existe democracia, se referindo ao direito de defesa dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Devemos dar vez a gestos de civilidade e de retorno ao diálogo, a busca de consensos, a democracia que almejamos ser. Isso passa também por responsabilizar e punir os responsáveis pelos atentados contra os três poderes, sendo garantidos a eles ampla defesa e ao devido processo.
Neste momento, cabe à sociedade civil organizada defender a Constituição. Essa incumbência recai com ainda mais força sobre os líderes políticos que devem interceder pelo fim da violência política. De Brasília, Paula Lobão. Diogo Schelp, os trabalhos do Tribunal Superior Eleitoral, que no ano passado, ano eleitoral, teve bastante trabalho também. Bastante trabalho, muita atuação inclusive polêmica, não é? Naquela necessidade, naquele ímpeto de combater fake news, disseminação de informações falsas, muitas vezes pesando a mão nesse sentido. Mas a gente precisa observar aí um dado interessante, curioso do discurso do Alexandre de Moraes, é a insistência dele de usar a palavra terrorista, né, para se referir aos atos de 8 de janeiro. Lembrando que a lei antiterrorismo brasileira expressamente afirma que a motivação política não se inclui, né, entre as motivações de um ato terrorista, né? Há ali, por exemplo, uma definição do que é um ato terrorista e isso inclui ali discriminação por motivos de religião, raça, né, xenofobia, assim por diante, mas a motivação política está expressamente excluída dessa definição. Tanto é que no discurso da ministra Rosa Weber ontem, ela não utilizou essa palavra, ela usou exatamente a seguinte expressão, usou a expressão golpismo, né? Falou que foi um ataque golpista e ignóbil, mas ela não usou a expressão terrorismo. Acho que isso é importante porque dar um nome certo para as coisas não significa necessariamente que se vá ser conivente ou deixar de punir, né, quando se trata de um crime. Há outras formas de enquadrar o que aconteceu no dia 8 de janeiro, inclusive de responsabilizar aqueles que cometeram aqueles atos. E essas formas também podem levar à prisão e outras punições. Bom, Kobayashi, muito se falou depois da eleição de que o TSE deveria rever alguns procedimentos, pode ter algum tipo de julgamento polêmico, muito fala até da possibilidade de se proibir o ex-presidente Bolsonaro de voltar a disputar eleições, pelo menos na próxima. O que pode acontecer efetivamente no TSE? Pois é, o TSE tem um protagonismo muito grande durante as eleições, né? Porque são ali naquele período em que as ações estão o tempo todo chegando na corte eleitoral, mas agora eles também têm um trabalho importante no julgamento dos recursos de candidaturas que tivemos em todo o Brasil. O presidente Bolsonaro ele tem diversas ações contra ele no TSE, muitas delas, a maioria pedindo a sua inegibilidade, né? O que o tiraria de uma disputa presidencial, por exemplo, em 2026. Muitas dessas ações são ações, na verdade, para estampar a capa de jornal e desgastar a imagem política do presidente Bolsonaro, sem muito fundamento jurídico, como, por exemplo, aquelas ações que o atribui o abuso do poder na campanha eleitoral por fazer uma live da sua residência. Ora, se o presidente ele não precisa se afastar para concorrer à eleição, é natural que ele faça uma live de sua residência. Então, tem muitas dessas ações que são, na verdade, com mais finalidade política do que jurídica. Agora, em relação ao discurso do ministro Alexandre de Moraes, interessante que ele abaixe o tom em relação às declarações que deu anteriormente, né? Mas ainda tem muitos trechos de sua declaração que aparentemente conota um pré-julgamento dos atos do dia 8, especialmente em relação àqueles que estavam acampados, não se referindo àqueles que depredaram, foram executores dos atos de vandalismo, mas ele aparentemente pré-julga como criminosos todos aqueles que estavam acampados, o que é perigoso, muito perigoso, porque se essas pessoas lá acampadas não tiverem uma unidade de desígnio criminoso, ou seja, não estiverem com intenção criminosa e portanto, né, sem nenhuma conexão direta com os atos que foram realizados no dia 8, essas pessoas não são criminosas. A pessoa pode ser ignorante, pode ter até o fato dela estar ali pode ser fruto de uma imbecilidade, mas não criminoso. Então a gente tem que ter muito cuidado. No direito criminal a gente tem que ter individualização de condutas para que não haja risco de nenhuma punição indevida, né? E, Diogo, a gente podia voltar a falar um pouco sobre as eleições de ontem em Brasília. Na Câmara, entre 509 deputados, 464 votaram em Arthur Lira. Foi uma votação recorde. O que fez que Lira se reelegesse com esse sucesso tão grande?
Adriana, com certeza, vários fatores contribuíram para isso. O primeiro é o fato de que Lula deu apoio irrestrito a Arthur Lira para a eleição. Então, a base, de fato, a base petista dos partidos que apoiam Lula foram e apoiaram também o Arthur Lira. E por quê? Porque Arthur Lira, inclusive isso foi mencionado ali, o Arthur Lira foi o primeiro, digamos assim, um dos primeiros representantes aí da República, com alta função na República, que reconheceu a eleição do presidente Lula, Logo depois do resultado, quando ficou claro que não havia numericamente a possibilidade de Bolsonaro inverter os resultados, Arthur Lira prontamente reconheceu a vitória de Lula, mesmo tendo sido, inclusive, apoiador de Bolsonaro durante a campanha. Então, isso selou, com certeza, esse apoio e também o fato, obviamente, isso foi negociado, o fato de que Arthur Lira apoiou a aprovação da PEC da transição, aquela PEC de gastos necessários para cumprir algumas das promessas de campanha de Lula. Então, isso selou, digamos assim, a promessa e foi concluído. E, obviamente, Arthur Lira já tinha o apoio do Centrão, claramente, e acabou tendo também o apoio de uma parte significativa da oposição, do PL e de outros partidos que representam a oposição, inclusive porque ele se comprometeu a apoiar o nome que esse grupo havia indicado para o TCU. Então, essa é uma votação que vai acontecer e é provavelmente a vitória de um indicado desse grupo político para o TCU. Então, ele conseguiu ali reunir essas três frentes, o governo, a situação, o Centrão e a oposição, parte da oposição pelo menos, para conseguir ter essa votação expressiva. A partir de agora é outra história. A gente precisa só, para fechar aqui, uma cena simbólica disso que eu falei, é o fato de que assim que foi anunciada a vitória de Arthur Lira, ele foi cercado por integrantes do Centrão, ali, dos parlamentares do Centrão, que foram cumprimentá-lo. Os petistas e os bolsonaristas ficaram só assistindo. Kobayashi, mais um minuto para você. E no caso do Senado, com a vitória de Rodrigo Pacheco, Kobayashi, de que maneira o governo Lula pode ter mais facilidade no Senado ou não necessariamente? Bom, tem mais facilidade no Senado com o Rodrigo Pacheco do que teria com o Rogério Marinho. Acho que isso é evidente, Mas ali, na véspera da votação, nesses últimos dias, com a possibilidade de um crescimento da candidatura do Marinho, novas negociações foram feitas. Então, nós tivemos certamente novas promessas ali de participações importantes dos senadores que estavam indecisos nas decisões do governo. Nós sabemos que o segundo, terceiro escalão dos cargos importantes que estão para ser nomeados estavam vagos até a votação, justamente para que depois da votação, se os objetivos do governo fossem atendidos, é que o governo Lula vai fazer agora suas nomeações e provavelmente com esses senadores. E quando os senadores estão alinhados com o governo através desses cargos, vão, claro, estar alinhados com o governo na votação agora que a gente vai ter adiante nesses próximos 2 anos sob a presidência do Rodrigo Pacheco.